Bom dia a todos, meu nome é Ângela, sou a juíza que vai conduzir aqui essa audiência de custódia referente a 2 processos, são mandados de cumprimento de prisão, oriundo do segundo grau, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, processos número 700-5889-2026, 822-0000, este em relação ao seu Reginaldo Correia de Lima, e o processo número 700-588309-2026, 822-0000, em relação ao seu Rogério Gago da Silva, faremos a custódia unificada, tendo em vista que trata de uma mesma operação que deu razão à prisão de ambos. E, começando aqui, então, pelo seu Rogério. Seu Rogério, bom dia, seu Rogério. Essa audiência de custódia para verificar se os senhores foram agredidos pela polícia no momento da prisão, tá? Fiz as perguntas, ok? Só registrando aqui na gravação, que as perguntas dos dados pessoais já foram todas feitas aos 2 custodiados. Seu Rogério, o senhor foi preso, estava onde? Hotel Golden. Aqui em Porto Velho. Certo. O senhor foi à Polícia Militar ou Civil? Federal. A Polícia Federal. O senhor foi agredido em algum momento por eles? Nada. O senhor pode informar a sua prisão para alguém da sua família, advogado? O esposo estava comigo. Tá bom. E o senhor fez exame de corpo de delito? Seu Reginaldo. Seu Reginaldo, o senhor estava onde quando foi feito? Estava no Reserva do Bosque. Foi a Polícia Civil, Federal também? Federal. Entendeu. O senhor sofreu alguma agressão? Não, senhor. Depois foi levado para onde? Fui levado para a Superintendência da Polícia Federal e depois do Corpo de Delito. Pôde informar a prisão da advogada, familiar? Toda. A sua família está sabendo? A família já está sabendo desse chave. Certo. Passar a palavra, então, à promotora de justiça, a doutora Analisa, alguma pergunta, doutora? Obrigada, bom dia. Eu gostaria de saber se vocês tomam algum tipo de medicação, precisam de algum remédio. Eu tomo de pressão, para o estômago e para dormir, quetiapina. E os senhores têm acesso a esse remédio? Vão precisar de passar por médico aí para continuar tomando? Foi pedido ontem para os advogados, né? E não chegou até mim. Só isso, assim. O seu Reginaldo faz uso de alguma medicação contínua? Só do colírio que estou usando, mas eu estou com colírio lá. Certo. Tem alguma doença crônica que precisa de acompanhamento médico? Sério? Não? Seu Reginaldo? Não, senhor. Sobre doutor, desculpa, doutora, seu nome? Mentira. Doutor Agostinho, alguma pergunta? Sim. Doutor Renato, alguma pergunta? Sim, excelência. Inicialmente, a defesa registra que não pretende, claro, a gente sabe que a audiência custódia a objetividade, a gente não pretende aqui antecipar qualquer discussão acerca do mérito da identificação, então um pouco sobre a existência ou não de indício de autoria, matéria que serão oportunamente enfrentadas nas vias processuais adequadas. A questão submetida a esta audiência é outra. Discute exclusivamente a permanência, excelência, da necessidade da segregação cautelar dos clientes após o cumprimento das medidas investigativas. Inclusive, já consta nos autos a manifestação do próprio delegado de ter cumprido integralmente todas as diligências que estavam faltando, inclusive, com relação a uma das investigadas, que era a Carla Redano. Então, conforme se verifica nos próprios autos, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, houve arrecadação de documentos, equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares, além da efetivação de quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático, providência que permite ao Estado ter amplo acesso ao acervo probatório relevante para a investigação, excelência. Nesse contexto, a defesa sustenta que o eventual risco inicialmente vislumbrado sofreu significativa redução após a execução das diligências cautelares. Prisão preventiva possui natureza excepcional, como todos nós sabemos, né? Existiam outras pessoas sendo investigadas, tão quanto o Rogério e o Reginaldo, e essas outras pessoas, excelência, não foi decretada prisão preventiva, e que tudo leva a crer, muito embora a gente não vá entrar no mérito, a decretação de ambos foi em decorrência do cargo que ocupam, né, o que supre com relação às medidas cautelares do 319, que já foi determinado em prol a eles. Então, assim, é indispensável a demonstração concreta que nenhuma outra medida cautelar seria capaz de proteger a instrução criminal e evitar riscos processuais.
Se a senhora verificar, excelência, na própria representação, o próprio Ministério Público, o próprio Polícia Federal, se deu por satisfeito com relação se fosse decretada a prisão temporária de ambos, ou seja, isso demonstra por si só que a prisão preventiva é inadequada. Então, a fundamentação com relação a isso, a defesa prevê, inclusive eu estou aqui de posse, excelência, do passaporte do Rogério, e também já requeri para o Reginaldo o passaporte dele também, da família que se encontra em Ariquemes, e estamos prontamente trazendo aqui para poder fazer entrega a devolução para a senhora, mas que seja substituída a prisão preventiva em decorrência do fato que se encontra agora, pela proibição de medidas cautelares da 319, que seriam as de prática, que todos nós sabemos, proibição de acesso à dependência da Assembleia Legislativa, o qual já foi decretada, a proibição de contato com outros investigados que não foi decretada, e a defesa requer diante disso, até porque, para ficar claro que as medidas cautelares seria suficiente para que ambos não pudessem interferir em qualquer procedimento durante a fase instrutória, proibição de contato com servidores potencialmente relacionados a fato investigado, comparecimento periódico em juízo, monitoramento eletrônico, excelência, com voz que seja decretado pela nação, que nenhum tem rejeição a isso, muito pelo contrário. Sabemos que o sistema prisional é um sistema não é nada benéfico. O próprio Reginaldo fez, eu acho que não está se recordando de ocorrência da prisão, que mexe com o abalo psicológico de qualquer pessoa. Não existe homem para isso. Nós temos falando isso em 22 anos na área criminal. A gente aprende que não existe homem para cadeia, não existe homem para prisão, e não existe psicológico que se mantenha com isso. E o Reginaldo fez recentemente uma cirurgia na vista. O Reginaldo precisa passar colírios constantemente na vista dele. O ambiente, por si só, é um ambiente de muito risco para isso. Inclusive, gostaria que a senhora questionasse ele a respeito disso. É perfeitamente compreensível o abalo psicológico que ele está enfrentando, não ter se recordado dessa questão. Inclusive, excelência, como eu falei para a senhora, a gente apresentando a retenção dos passaportes deles. Então, a defesa destaca ainda que, ao contrário, que submete a prisão preventiva, essas medidas cautelares estariam prontamente atendendo à pretensão estatal. Agora, caso a senhora entenda que não seja o caso de fazer a substituição, a defesa requer respeitosamente que seja individualizada e fundamentada a insuficiência com relação a cada uma das medidas cautelares alternativas, expressamente requerida em observância ao artigo 282, parágrafo 6º, 315 e 319 do Código de Processo Penal, que requer, excelência. Obrigado pela atenção. Excelentíssima senhora juíza de direito, primeira parte de garantias, o Ministério Público vem apresentar seu parecer oral acerca do pedido da nobre defesa de revogação. Só um minutinho, eu vou interromper, doutora, peço desculpa, mas é que esse pedido de revogação, ele não vai ser analisado aqui, né? Essa foi uma prisão decretada pelo tribunal, certo? No mandado de prisão preventiva constou aqui expressamente que apenas a realização da custódia seria feita aqui no primeiro grau, tá? Eu não interrompi o doutor em respeito a ele, mas como a senhora já iria se manifestar em relação ao pedido dele, eu não vejo necessidade disso, porque esse pedido vai ter que efetivamente ser apresentado perante o tribunal. Tá, eu ia manifestar basicamente nesse sentido. Desculpa, então. Pode continuar, doutora. Tá. A nobre defesa pugna pela revogação da prisão preventiva de Rogério Gago da Silva e Reginaldo Correia Lima. Trata-se aqui de cumprimento de mandado de prisão na Operação Reduto, que foi decretada, inclusive, pelo Tribunal de Justiça, o desembargador Alexandre Augusto Corbacho Martins, de modo que o Ministério Público entende que, nesse momento, não cabe a essa vara de garantias manifestar, sendo o próprio Tribunal de Justiça que detém a competência para reavaliar a questão da prisão preventiva. E, ademais, foram prolatadas as decisões recentemente, dia 7/7, que foi assinado o mandado de prisão preventiva, de modo que, de plano, já verifica-se que subsistem os elementos da prisão preventiva e cabe ao tribunal
eventualmente reanalisar oportunamente de acordo com a lei processual vigente. É o que manifesta o Ministério Público. Provavelmente, Sem manifestação. e, senhores, não há relato de agressão por parte de nenhum dos custodiados, não vejo nenhuma ilegalidade dentro da prisão, e, como já falado aqui, trata-se apenas de um cumprimento de mandado de prisão pelo segundo grau, no Tribunal de Justiça. Então, eu determino apenas que seja dado o pedido de cumprimento, seja comunicado ao Tribunal de Justiça a realização da prisão, e também que seja dado encaminhamento no estabelecimento prisional de ambos os custodiados para acompanhamento médico. O senhor Reginaldo tem relato de ter feito uma cirurgia há pouco tempo, e o seu Rogério também na necessidade de tomar remédios, que seja então feito esse acompanhamento. De qualquer forma, para acompanhar a esposa dele está aqui, eu creio que pode ser equacionada essa questão aí do acesso aí dessa medicação, sem mais.